A Câmara dos Deputados, a gente viu, né, aprovou o primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária e após uma longa negociação entre os parlamentares, algumas alterações foram realizadas para atender às demandas de setores que movimentam a economia, como o agronegócio. Vamos então repercutir essa aprovação na nossa conversa de hoje, ao vivo, com o professor de Economia e Gestão do Agronegócio da Universidade Estadual Paulista, também colunista aqui do canal AgroMais, Omar Sabag. Professor, bom dia, seja bem-vindo de volta aqui com a gente ao AgroManhã, tudo bem? Bom dia, Felipe, a você e bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo AgroManhã. Professor, mais um passo então, né, na direção de tirar a reforma tributária aí do papel e começar a fazê-la valer na prática aí nos próximos anos. Antes da gente falar aí sobre essas novidades que foram atendidas nesse texto, queria saber do senhor, na sua avaliação, se o Brasil precisava de fato passar por uma reforma no sistema de tributação. Isso de alguma forma pode aliviar aí as cadeias produtivas, enfim, nos próximos anos. Bom, então inicialmente a gente precisa entender toda e qualquer reforma, na verdade a gente pensa numa complexidade, né? Sempre ela causa algum espanto. Em que sentido? Bom, vamos entender o agronegócio. No cenário que nós estamos vivenciando, nós temos, enquanto benefícios, possivelmente dentro dessa reforma, a simplificação tributária, né? Então, nós temos vários daqueles impostos PIS, COFINS. Então, dentro dessa nova proposta tributária, a criação do IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, isso sobre competência aí dos estados, municípios, também a contribuição dos bens e serviços, e o próprio imposto seletivo. É claro que o governo, por si só, ele precisa pensar o seguinte: o agronegócio a gente sabe que é um dos setores que mais, eu diria assim, sustentam a economia do país, né? Afinal de contas, estamos falando em produção de alimentos. Então, dentro do agronegócio, muito supostamente, pode haver alguns incentivos. Por exemplo, isenção para produtor aí, com faturamento de até 3,6 milhões de reais por ano, também alguns produtos aí existentes na própria cesta básica e também relacionado a algumas isenções específicas, como, por exemplo, a retirada, a exclusão do IPVA para aeronaves e máquinas agrícolas, né? Pensando na importância da tecnologia do campo. Uhum. Pois é, professor. E aí a gente vê então que quando a gente considera todos esses aspectos, o setor ele foi atendido em algumas demandas, mas outras ainda precisavam aí de uma atenção, digamos assim, do Congresso Nacional, e a Frente Parlamentar da Agropecuária até ontem à noite estava lá brigando para poder conseguir convencer, né, os demais parlamentares a incluir no texto mais produtos com isenção total de tributos, como por exemplo a carne, tem também a aveia, outros produtos ali que ainda estavam fora dessa isenção total de tributos. No ponto de vista mesmo do setor de ganhos, assim, essa isenção é importante, isenção total de proteínas, por exemplo, é importante para o setor e também para o consumidor, que é o principal interessado ali na outra ponta? A isenção por si só, ela tem a sua importância, mas a gente precisa entender de uma outra esfera. Por exemplo, qual é uma grande preocupação que se tem nessa reforma tributária para o agronegócio? Primeiramente, você tem isenção de um lado para alguns produtos, mas a gente sabe que na economia não existe almoço grátis, tá? Então, supostamente, você tem uma elevação da carga tributária, né, dentro dessa taxação única que se tem aí no conjunto de produtos, e esse aumento de carga tributária, por si só, principalmente em alguns insumos, se a gente for pensar em fertilizantes, adubos, sementes, isso vai encarecer o custo de produção. Consequentemente, o preço pode repassar ao consumidor final, tá? E essa imposição dessa tarifa única, na verdade, o agronegócio ele não pode ser tratado como o setor da indústria, do comércio. Ele existe as suas peculiaridades, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês, muito nítido, né? Então, o governo, por si só, ele quer colocar, ele sabe, na verdade, foi isento a carne, queijos, enfim, mas houve um aumento a ser distribuído nos demais produtos em relação à taxação. Outra questão sobre o imposto seletivo, quando se fala em bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, produtos fumígenos,
O que acontece? Existe um conceito na economia, eu sempre costumo dizer isso, que se chama elasticidade da demanda, que nada mais é do que a relação entre a quantidade, na verdade, demandada pelo consumidor em relação à variação do preço. Ora, o que acontece? Se você tem um aumento do imposto sobre um determinado produto, por exemplo, uma bebida alcoólica, muito supostamente, inclusive, já tem até alguns artigos que mostram isso. Você pode deixar de consumir uma marca, mas não o produto em si, ou seja, acaba gerando uma substituição de uma marca dentro do rol dos produtos que são consumidos. Percebe? Então, na verdade, o que acontece? Se você tem isenção de um lado, mas um aumento do imposto seletivo de outro, não vai significar que vai gerar um grande impacto para o consumidor, pensando principalmente em alguns produtos com maior especificidade. Agora, é claro que com tudo isso, existem algumas preocupações. A gente está falando em aumento de carga tributária, que é muito expressivo, né? 26,5% passou para 27%, agora com a questão da isenção do produto carne na cesta básica. A gente sabe também a questão do imposto seletivo, por mais que ele seja aplicado a alguns produtos em si, mas alguns desses produtos são muito bem utilizados no sistema de produção, por exemplo, pesticidas e similares. E isso vai impactar diretamente o custo de produção lá do empresário rural, tá? Claro que com isso vai ter, na verdade, um reflexo como repasse ao consumidor final. Então, de uma forma geral, a reforma, ela tem o seu lado, eu diria assim, positivo, mas precisa ser muito bem avaliado em relação à política fiscal. Porque a reforma por si só, eu não posso falar de um imposto único, lembrando que o setor agropecuário ele tem uma grande diferenciação comparativamente aos demais setores de nossa economia. É preciso sempre avaliar todas as esferas envolvidas nesse tema, né, professor, para poder, de fato, entender dentro de uma balança de que maneira o agro pode ou não, os setores podem ou não sair beneficiados dessa reforma, como o senhor bem trouxe para a gente. Você falou aí do imposto seletivo, né, esse imposto do pecado, alguns segmentos estão de olho, de fato, aí no setor, por exemplo, os produtores de cana-de-açúcar, se a cachaça vai entrar no rol do imposto seletivo, aí a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, acaba sendo prejudicada ou acaba refletindo nesse pessoal da cana-de-açúcar de alguma maneira, né? Então o pessoal fica de fato atento com essas questões. O texto então foi aprovado lá na Câmara, vai ao Senado, se sofrer alterações volta à Câmara. Acho que tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, mas para esse momento acho que a gente conseguiu trazer aqui um ótimo cenário, uma ótima avaliação em relação ao texto que foi aprovado. Queria agradecer demais a sua participação com a gente, professor, mais uma vez aqui no Agromanhã. Desejar aí um bom restinho de semana. Vamos voltar a conversar na semana que vem sobre um novo assunto. Tá ok, Felipe. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço a todos e até a próxima edição.